A câmera fica de baixo para cima. Não tem que... Boa tarde a todos, agora oficialmente, né? Boa tarde para quem nos acompanha também pela internet. Hoje nós continuaremos o nosso estudo do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e é um texto, né, um livro de Emmanuel, né, que é um grande professor da espiritualidade, né, traz lições riquíssimas para nós e sempre convites irrecusáveis. Eu falo que sempre é um convite e uma lição de Emmanuel. Antes de começarmos, então, eu queria convidar todos que elevem o coração e o pensamento a Deus e a Jesus, que a gente possa, nesse momento, se conectar com o alto, acalmar o nosso coração, a nossa mente, sintonizar com as expressões mais puras, mais ricas, mais sensíveis, mais importantes para a nossa caminhada evolutiva, que a gente possa absorver essa lição, que a gente possa pensar na nossa saúde integral, com essa lição tão importante de Emmanuel de hoje. Que assim seja. Então, obrigada. O nosso tema de hoje é Socorre a Ti Mesmo. É a lição número 51 do livro Pão Nosso. E na semana passada a gente teve o Preserva a Ti Próprio, né? Então a gente conversou um pouquinho sobre como que a gente aproveita essas bênçãos que a gente recebe da espiritualidade, né? E essa lição de hoje vai falar sobre a saúde. Então, não por acaso essas duas lições estão conectadas, né? Porque é aproveitar o que a gente tem de benesse do alto e começar a olhar para dentro de si, como que a gente se educa, né? E educa nossos órgãos para nossa vida verdadeira, para nossa vida espiritual, né? Então, o convite de hoje que Emmanuel vai nos fazer é que para a gente pensar nas posturas que nós temos diante das enfermidades, né, diante das coisas, das doenças, das dificuldades que a gente tem do corpo físico, e que como a gente alcança a cura disso. Como que a gente vai fazer? O convite é para a gente refletir como que a gente vai fazer essa nossa reharmonização, ou seja, para como que a gente vai socorrer a nós mesmos, né? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, a visão que a gente vai ter nesse capítulo, ela é um pouco mais ampla sobre a saúde, quando a gente pensa em saúde de cara, a gente pensa no nosso corpo, né? A gente pensa em não ter dores, né? A gente não ter nenhuma dificuldade, nenhuma doença, a gente pensa sempre rapidamente no corpo. Mas a doutrina espírita, por meio desse espírito abençoado que foi Kardec, né, que ele codificou os espíritos todos, né, dando as lições e Kardec organizando a lição para a gente descobriu que nós somos seres muito mais complexos que um simples corpo. A gente tem um tríplice aspecto, né? Nós temos o nosso corpo, que é esse envoltório que a gente enxerga, que é mais material, a nossa vestimenta externa, digamos assim, né? Como que a gente interage nesse mundo aqui, que é físico. A gente tem um perispírito, que é um envoltório mais sutil, né? Que é o envoltório que faz essa ligação, esse elemento intermediário entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, que é o terceiro elemento aí, né, do que nós somos, afinal de contas. E esse elemento, o perispírito, ele vai mediar essas sensações, esses sentimentos, esses pensamentos, vai fazer essa interação, né, para nós.
E o espírito, por ser a sede da inteligência, é também a sede da nossa vontade. Então, é ali que está a nossa essência, né? É maior. E o perispírito é aquele que vai expressar e vai ajudar o corpo a mostrar, né, para o mundo quem somos. E na medida que a gente vai depurando, que a gente vai deixando mais perfeito o nosso espírito, o perispírito também vai se depurando, vai ficando mais sutil, mais fluido, digamos assim, e a gente vai poder, em algum momento, habitar mundos mais felizes que a gente sabe também pela doutrina espírita que são mundos que não são tão materiais quanto o nosso, né, que não são tão concretos como o nosso, são mais fluidos. Então, a gente tem como ser encarnado esse tríplice aspecto, né? E aí, quando Kardec trouxe isso e os espíritos começaram a descortinar para a gente essas verdades, né, essas verdades que a espiritualidade trouxe, essa codificação, a gente descobriu que o perispírito permite que o espírito interaja continuamente, fazendo influência um no outro. Então, um influencia o outro. O espírito influencia o corpo e o corpo influencia o espírito. Né? Então, a gente vai deixar marcas, né, o perispírito ele vai guardar essas marcas e vai limpar essas marcas, ou ele vai deixar essas marcas, e a gente vai, ao longo das nossas existências, depurando esse nosso perispírito. E para a gente entender saúde do ponto de vista muito mais amplo do que esse corpo que nos é dado, a gente tem que entender essa parte espiritual também. Ou seja, não dá para entender a saúde somente do corpo se a gente não olhar para o espírito, para a parte moral, né, da nossa vivência. E lá no livro O Consolador, Emmanuel também vai nos dizer que ele vai dizer que a saúde não é baseada exclusivamente no corpo, mas sim, ele é um produto da perfeita harmonia da alma. Ou seja, né, essa sintonia, essa vibração que ela é harmônica, ela é limpa, ela é lípida, fluida. Essa harmonização é que vai trazer a saúde. A harmonização do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de sentir, das emoções que a gente expressa, de como a gente educa as nossas emoções, porque a gente sente raiva, a gente sente irritação, né, impaciência, tudo isso a gente sente, mas como é que a gente educa isso? Como é que a gente expressa isso? Né? Então, quanto mais harmonizado a gente está, mais saúde a gente tem, seja saúde física ou seja saúde mental. Tudo está interligado, né? Então, lá, como é que é? Lá no livro O Consolador, está lá no capítulo 5, que fala das ciências aplicadas. Esse livro é um livro, gente, que foi editado, a primeira edição foi em 1940. 1940 faz 84 anos, eu tive que fazer a conta, que de cabeça aqui na hora não ia dar certo. Mas são 84 anos já que a gente pode beber dessas fontes, que a gente já tem várias respostas que a gente não tinha um século antes, talvez, né? Então, esse livro aqui foi o grupo espírita Luiz Gonzaga. Eles começaram a fazer perguntas para Emmanuel. Então, eles tinham o Emmanuel como um mentor ali, estava vindo e trazendo lições, então eles perguntaram, podemos fazer perguntas para você, e você vai dando resposta para a gente? E ele falou, sim, podemos fazer isso. E aí, uma das perguntas foi assim, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E ele vai responder assim, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais.
para o homem da terra, para nós todos que estamos aqui, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, o equilíbrio da nossa máquina, né, orgânica, é a nossa saúde. A gente pode entender assim. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Ou seja, essas deficiências, essas enfermidades, essas dificuldades que a gente tem aqui são necessárias para essa harmonia perfeita da nossa alma. É assim que a gente vai educando, né, o nosso espírito, porque se a gente não aprende só lendo e falando, que a gente adora fazer isso, ler e falar, né? Mas se a gente não coloca em prática, se a gente não entende no sentido de compreender isso e coloca no nosso dia a dia, na nossa ação, a gente vai precisar de algum empurrãozinho, algum remedinho. Então, o remedinho que Deus dá para a gente é alguma enfermidade, alguma dificuldade do corpo, da mente, enfim, né? Que são da nossa vivência terrestre, do nosso dia a dia aqui. Então, quando a gente fala dessa reharmonização, então a gente está fazendo uma reharmonização, né, vai depender de um trabalho nosso que vai além de buscar essa medicina da Terra. Quando a gente está falando de saúde, quando a gente está buscando saúde, vai depender também um esforço, uma vontade, um trabalho, uma disciplina nossa, que vai além da medicina, da psicologia, da psiquiatria, que são extremamente importantes para nós, que nos ajudam muito, nos apoiam muito nessas enfermidades. Porém, quando a gente olha para a causa primeira, por que está acontecendo essa enfermidade? Por que a gente está tendo essas coisas? Em muitos, e na maioria dos momentos, a gente vai encontrar na nossa vida espiritual, né? Seja numa vida pregressa ou nessa mesmo, que a gente às vezes também se atrapalha, vamos dizer assim, nessa vida mesmo, né? Mas a gente está trazendo aí muitas vivências, porque a gente tem essa oportunidade divina de experimentar, de vivenciar e de mostrar que a gente aprendeu a lição infinitamente. A gente tem essa possibilidade, Deus, né, nos dá essa possibilidade. Então, esses recursos, eles são muito úteis para nos ajudar, mas a gente precisa compreender que existe aquela outra frente, essa outra frente que é a vida espiritual. É a parte da saúde sem a qual a gente não vê esse sentido mais amplo da vida. A gente vê muito superficialmente o que é a saúde se a gente não olha para o lado espiritual. Então, a partir do nosso entendimento de nós mesmos, né, nenhum médico aqui do mundo vai nos ajudar na renovação de valores ou de sentimentos como Jesus nos ajuda. Jesus é o médico das almas, né? Jesus é o nosso mestre, e ele, com a sua terapêutica sublime, nos ajuda a educar os nossos valores, os nossos sentimentos, né, o nosso pensamento. Que, por mais que um médico, um psicólogo, um psiquiatra que nos ajudam tanto a chegar em algumas coisas, se a gente deixa de fazer essa ligação com o alto, a gente perde um pedacinho importante, bem importante, da nossa busca de saúde. Então, o título dessa lição, ela já dá essa mensagem que a gente precisa socorrer a nós mesmos, né? Através da nossa própria vontade, do nosso próprio pensamento, da nossa própria ação, a gente vai socorrer a nós mesmos. Então, para essa cura, a gente vai precisar fazer o que está ao nosso alcance, né? Dentro do nosso
agir, da nossa vontade, para que a gente possa cada vez mais ser instrumento equilibrado. Porque Deus utiliza de nós mesmos. Né? Nós mesmos vamos nos ajudar. Nós somos o instrumento para fazer isso. Né? Mas que a gente seja um instrumento equilibrado, harmonizado, para que Deus nos utilize para a expansão desse reino, né? Para esse reino divino. E aí, Emmanuel vai buscar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, uma passagem que diz assim: pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Então, dentro das lições de Jesus ali, para os discípulos, ele está falando que a gente precisa transformar as nossas palavras em ações, né, em algum momento ali que ele está fazendo uma orientação aos discípulos, ou seja, ele está fazendo a orientação para a gente. Né? Então, num primeiro aspecto, a gente pode entender esse versículo olhando para o lado mais direto, que é a gente auxiliar os enfermos, auxiliar o que está no externo, né? Olhar para o externo. Quem está ao nosso lado, orientar, seja com uma palavra amiga, o ombro acolhedor, a escuta cuidadosa, seja por um auxílio material, com um medicamento, um alimento, seja por meio de um passe, de uma água fluidificada, enfim, a gente tem várias maneiras, né, de fazer essa ajuda ao enfermo, que é uma ajuda externa, né, de dentro para fora. A gente vai ajudar o que está no nosso entorno, e isso é importante, né, e a gente já viu em várias lições isso. Então, num primeiro momento, esse versículo traz isso para a gente, porque isso é o que a gente pode fazer em relação ao mundo, o que a gente pode entregar de bem para o mundo, né? Colocar um pouquinho da nossa vontade em prol daqueles que estão ao nosso redor. E a outra parte, que é a que Emmanuel vai trazer para a gente aqui durante essa lição, é essa abordagem para dentro. Espera aí, mas eu posso olhar para mim mesmo também, eu posso me ajudar. Né? Aí às vezes assim, sabe quando a gente fala para alguém, me ajuda a te ajudar? Né? Faz a tua parte, faz a tua vontade acontecer, me ajuda a te ajudar. Né? E é como se Emmanuel fala assim, me ajuda a te ajudar. Né? Jesus fala, me ajuda a te ajudar. É a gente olhar para dentro de nós mesmos. Então essa abordagem é um conselho de Jesus aplicado para a gente mesmo. E Emmanuel vai trazer por meio de comparações. Né? Então ele vai trazer essa relação do cuidado com o corpo, e os cuidados do espírito. Ele vai fazer essa relação, né, das nossas potências, digamos assim, com o lado mais físico da coisa, mais do corpo, e também para o lado espiritual. Então, nesse paralelo que vai reforçar essa coisa do intercâmbio, né, que vai acontecer do corpo e da mente, do corpo e da alma, para a manutenção da saúde. Então, isso é sempre uma via de mão dupla, a gente sempre vai ter que fazer os dois lados, porque não é à toa que a gente tem esse instrumento. Né? Se foi dado esse instrumento para nós, a gente precisa cuidar dele, né? Como qualquer outra coisa que a gente adquire na vida, a gente cuida. Se a gente cuida, a gente pode usufruir daquilo que é o produto daquela máquina, daquela roupa, enfim, a gente vai cuidar, a gente vai ter o usufruto daquilo. E da mesma forma, a gente precisa cuidar desse corpo, né? Então vamos dizer que a gente começa a ver alguns sinais, né? Começa a sentir uma dor, começa a sentir alguma dificuldade de memória, coisa assim, a gente vai negligenciando. Se a gente não vai num médico, se a gente não investiga, a gente não está cuidando desse instrumento que Deus nos deu, esse templo, né? Que é a forma como a gente pode interagir com o mundo e aprender. A gente não vai negligenciar. Se a gente negligenciar, a gente adoece do corpo, né? Não quer dizer que a gente não está adoecido da alma também, mas é uma forma também da gente pensar. E daí, como a gente viu lá na história de André Luiz, no
no primeiro livro, né, do Nosso Lar, que ele foi para a espiritualidade como um suicida. Mas ele não atentou como a gente pensa contra a própria vida, mas sim, ele teve os vícios, teve, né, as coisas que foram atrapalhando, dificultando a vida dele, e aquele fluido vital, de repente, que era para durar mais tempo, durou menos, então ele foi para a espiritualidade como um suicida. Né? Então, essa via de mão dupla do corpo e do espírito está sempre à nossa disposição. Então, do ponto de vista do corpo, a gente tem que ter o cuidado com a nossa alimentação, fazer exercício, né, para cuidar da manutenção da saúde, seja buscar um recurso, um remédio, uma terapia, né, buscar qualquer coisa que vai nos ajudar com relação ao corpo. E com relação ao espírito, às vezes a gente negligencia. Então a gente até vai atrás quando a gente sente que tem algum sintoma ali que não está muito legal, a gente vai no médico, a gente faz as coisas. Às vezes a gente vai até para o extremo, vira hipocondríaco, começa a se automedicar, todo mundo dá diagnóstico, Google dá diagnóstico, né? Não pode ver um amigo médico que está perguntando o que fazer, e assim vai, a gente às vezes vai para o extremo. Mas essas coisas que são do espírito, às vezes a gente vai deixando de lado, né? Ou seja, se a gente olhar para trás, lá no fundo, uma enfermidade, qual que é o ponto da nossa moral que está ali, né? De repente de repente eu estou lá, todo dia eu estou mostrando irritabilidade, mau humor, irritabilidade, mau humor, irritabilidade, mau humor, mas não dou bola para aquilo. Os outros que aprendam a conviver comigo, né? Aprendam, eu estou aqui, né? E aí negligencia, mas isso é da nossa moral? Tem a ver com a nossa moral, né? É algo que está ali, latente, que a gente precisa olhar, porque em algum momento, se a gente não olhar para isso, isso vai refletir no corpo, né? Daqui a pouco eu estou... Aí eu não consigo mais fazer amigos, daí eu começo a me isolar, daí começa começo a descuidar do corpo, e daí começo a entrar numa depressão, e assim vai, né? Então, quando o Emmanuel começa assim para a gente: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Então, hoje, quem que perde a visão, né, fica com uma cegueira por causa de catarata? Não, a gente tem no SUS, né, como acabar com essa enfermidade. A não ser que a gente seja muito negligente, a gente vai acabar com aquela cegueira, né? A gente está com uma conjuntivite, a gente tem colírio, a gente tem remédio, a gente tem como curar aquilo, né? Agora, a visão espiritual dos teus olhos. E aí a gente pode ir muito além, né? Porque o olho é só essa representação, porque espiritualmente a visão, ela não tem um condutor aqui, né? Não tem um local. Então, espiritualmente, a gente pode extrapolar essa questão que Emmanuel traz aqui como visão dos teus olhos para qual é a nossa visão de mundo? Qual é a nossa visão, a nossa percepção do que está acontecendo ao nosso entorno? Né? Qual que é a nossa intuição? O que a gente está ouvindo da nossa intuição? A nossa compreensão da vida, da interpretação das coisas, de qual que é o sentido do porquê estamos aqui, porquê estamos passando por esse momento, por essa dificuldade. Então, visão de mundo vai muito além, né? Visão espiritual vai muito além dessa visão física que a gente tem. Né? Como é que a gente pode fazer desabrochar a nossa capacidade imaginativa, criativa, pelo jeito que a gente observa as coisas, que a gente percebe as coisas, né? Como é que a gente conecta isso tudo ao sentimento?
o conhecimento que liberta a gente da ignorância, né? Como é que a gente vai buscar esse conhecimento? Então, tudo isso, Emmanuel traz essa reflexão, que é, ok, eu posso curar, de repente eu preciso passar por uma enfermidade como a catarata, porque eu tenho lá, né, a minha dificuldade, a minha dívida do passado, que eu talvez não tenha usado esse órgão aqui de uma forma tão adequada, numa outra existência. E aí eu preciso passar por uma dificuldade assim. Ok, se eu precisar passar de fato por isso, talvez não seja por essa que já tem uma solução da medicina. Talvez seja uma outra, que seja aí menos clara, né, a forma. Mas, de alguma forma, a gente precisa pensar, não adianta eu tratar isso se eu não tratar a minha visão espiritual. Depois Emmanuel vai dizer assim, defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes variadas que te procuram. Então, defende-te da surdez. Existem formas, mesmo as pessoas que nascem com essa dificuldade, às vezes têm formas hoje de buscar o entendimento, a comunicação, né, seja externa ou seja com alguma cirurgia, alguma coisa. Existem hoje formas de buscar esse entorno. Mas a gente mesmo, às vezes, pode criar algumas coisas que a gente tampa os ouvidos, né? A gente tampa os ouvidos. E aí, o que ele fala é, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Então, assim, o que eu estou ouvindo? Né? O que eu estou prestando atenção? Né? Numa forma mais ampla. O que a gente permite ou recusa ouvir? Né? Tem coisas que a gente precisa recusar ouvir. Né? A gente precisa negar realmente, a gente tem que... a gente está lá no meio de uma roda, começa uma fofocaiada. A gente precisa negar ouvir essas coisas. Você quer fazer parte ali do grupinho que está, né? Que daí um vai inflamando o outro e vai dizendo outra coisa, vai dizendo outra coisa. A maledicência, né? A difamação, todas essas coisas a gente precisa fechar os ouvidos. A gente, normalmente, quando escuta uma notícia, a gente escuta um lado, uma interpretação, e às vezes não é nem da pessoa que fez, né, que cometeu a ação, é de um terceiro ainda, que estava ali observando, que colocou a sua interpretação para todos nós. Né? E aí, algumas coisas a gente precisa, sim, barrar do nosso ouvido. A gente precisa fazer filtro. É que nem aqueles filtros de Sócrates, né? Eu adoro os filtros de Sócrates, porque ele vai perguntar primeiro, isso é verdade? Primeira coisa, é verdade? O outro, é útil? Que às vezes pode até ser verdade, mas vai ter alguma utilidade aquilo? Repetir aquilo ali? E por último, para falar assim, ó, agora você propaga isso, isso faz o bem? Isso gera o bem? Isso tem bondade nisso aí? Então, se a gente passa qualquer coisa que a gente escuta, né, por essas 3 peneiras, faz esse filtro, a gente tira para a gente aquilo que é benéfico para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa moral, para o nosso adiantamento. Né? E assim vai. Continua Emmanuel. Medica a arritmia e a dispneia. Né? Então, o batimento incontrolado ali do coração ou a respiração. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Então, a gente tem várias formas de contornar dificuldades que o coração hoje tem, né? Só nesse ano, duas pessoas conhecidas minhas fizeram cirurgias assim,
que não dá para... Quando a gente não é do ramo, né? Quando a gente não é dessa... A pessoa tira o coração, bota numa máquina, troca válvula, troca não sei o quê, põe stent, põe não sei o quê. Gente, a pessoa, tipo, morreu e voltou, né? O corpo ali... E tá aí, sorrindo, conversando com a gente 2 meses depois. Né? Passou por uma cirurgia que corta o externo, né? Osso, abre tudo. Gente, e a pessoa tá ali, conversando, raciocinando, tá tudo bem, né? Agora, se essa pessoa que teve essa dificuldade não corrigir o sentimento, a emoção, a impulsividade, não educar, pode ser que ele comece a causar de novo dano, porque pode ser que esteja novinho, com toda essa recalchutada, né? Toda essa melhoria que foi no coração. Mas, por algum motivo, teve essa dificuldade, né? Alguma coisa causou isso. E se a gente continua cometendo as mesmas imprudências, a gente pode ser que cause de novo o dano àquele órgão que já está arrumado, já está restabelecido. Né? Então, a gente precisa educar a nossa emoção, deixar a impulsividade, paixão desvairada, né? Aquela coisa que não tem controle, inveja, raiva, coisas que vão dificultar o nosso coração, a gente precisa começar a dar uma equilibrada, precisa educar isso tudo, né? Porque essas emoções, elas vão acontecer, como eu falei no início. A gente está exposto nesse mundo de provas e expiações a muita coisa, né? Agora, como que a gente vai lidar com as coisas que acontecem? Agora, recentemente, o que mais se fala é em cadeiras, né? Cadeiras voadoras, não é mais mesa girantes, né? Agora é cadeira voadora. Mas aquilo ali é um exemplo, claro, do desvario, da impulsividade tomando conta, né, de um racional. Em pleno televisão, para todo mundo ver. Então, assim, é uma educação, porque por mais que te provoquem, gente, a gente é provocado. A gente é provocado o tempo todo. Mas como é que eu educo? Né? Respira fundo, tenta de outra forma, né? Não deixar dar vazão a essa impulsividade, essa agressividade, esse desvario. Esse é o nosso exercício aqui no mundo de provas e expiações. Né? Se a gente consegue só segurar a cadeira, né, e apertar a cadeira, a gente já está melhor do que quem joga a cadeira, né? E assim vai. Uma hora a gente não vai mais precisar morder a cadeira, a gente pode respirar fundo e já está bem. Né? Mas o nosso exercício é esse, é educar essa nossa emoção. Né? Depois Emmanuel vai dizer assim, combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Então, essa neurastesia é um estresse, uma perturbação psíquica que predomina um estado de inatividade, fadiga intensa, muito cansaço, muita dificuldade, alternância de humor. Então, a gente pode recorrer a medicamentos. Hoje, né, a gente tem uma medicina e uma tecnologia já bastante grande para nos ajudar com a parte psíquica também. Então, a gente pode ir num psiquiatra, a gente pode ver quais são os medicamentos ali que podem nos ajudar a ajustar, né, esse mecanismo da mente, mas isso trata só o sintoma, não trata a causa. Né? Isso vai, talvez, nos colocar num ajuste ali. Então, a mesma coisa assim, eu estou com muita insônia, eu vou lá e tomo um remédio para dormir. Ok, você dorme, mas se você para de tomar o remédio, você não dorme. Então, se a gente quer dormir ir bem e descansar sem remédio, a gente precisa trabalhar outra coisa, além do remédio. Talvez o remédio seja necessário, né? Porque a gente precisa desse descanso. O corpo físico precisa descansar, né? Para a gente poder ter energia para frente. Só que isso é uma paliativa, então a gente precisa olhar para as questões do espírito.
né? Então, não dá para pensar em tratar um esgotamento, uma insônia, um estresse, sem considerar o controle das emoções, das nossas tendências, dos nossos hábitos. Sabe fazer aquele exercício? O que é gatilho para mim? O que me tira do sério? Tem sempre algo que tira a gente do sério, e é diferente para cada um. Mas se a gente começa a identificar já, né, e daí a gente pode lançar mão de psicólogo, né, de terapias, essas coisas todas vão nos ajudar a chegar. Mas se a gente não faz uma ligação com o alto, com a disciplina do Evangelho de Jesus, a gente não vai educar o nosso espírito para a nossa vida espiritual. Persegue a gastralgia, que é a dor no estômago, cólica, né, gastrite, mas educa teus apetites à mesa. Né? Então, também, da mesma forma, a gente consegue tratar a gastrite tranquilamente. Né? A gente tem bastante tranquilidade em cuidar disso, que é uma dor, né, uma dificuldade do corpo. Mas se a gente não cuida com aquilo que a gente tem de excesso, que a gente está colocando para dentro, né, a gente não está educando o nosso espírito. Então, quando a gente faz, por exemplo, as pessoas que têm que buscam uma cirurgia bariátrica, por exemplo, que tem dificuldades já outras, né, é obrigatório que faça um acompanhamento psicológico. Porque aquela compulsão, se eu tiro a possibilidade de ter aquela forma, eu vou buscar de outra forma. Né? E isso está no plano físico ainda. Vocês imaginam, nós, né, podemos imaginar o que tem por trás no plano espiritual. E todos nós, não é só na questão da obesidade. O que a gente põe para dentro do nosso corpo. Né? Qual que é o excesso que a gente está colocando para dentro, né, do nosso corpo? Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. O sangue é sabido, até por André Luiz, que, né, já falou bastante como ele foi médico aqui na existência dele, ele começa a falar para a gente de um outro lado, né, que a gente não conhece do plano espiritual. O sangue é o elemento onde se concentra o nosso fluido vital. Então, quando a gente está sobrecarregando, né, com esses resíduos de prazeres menos felizes, a gente está comprometendo a nossa vitalidade mesmo. Então, também nesse campo é necessário um equilíbrio e cuidado. Né? O que a gente, quando a gente compromete o nosso sangue por conta de desajustes no campo do prazer. Né? Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Então, da mesma forma, a gente sabe o quanto que um excesso de álcool, por exemplo, pode danificar o fígado. Mas qualquer outro vício, né, que a gente tenha também vai comprometendo os nossos órgãos. Então, o tabaco, o álcool, outras substâncias, eles vão depreciando o nosso corpo e diminuindo esse tempo, né, essa vitalidade que a gente tem. E esses excessos, quaisquer que sejam, eles vão fazer mal para a gente. Desloca o reumatismo dos membros, desculpa. Reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Então, a gente pode meditar com o que a gente tem feito com esses instrumentos que a gente tem. Quando a gente está falando das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos braços, como que a gente está usando isso? Isso está a serviço do bem?
em qualquer instância, né? Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Então, isso me dá vontade de espirrar. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Então, a gente precisa aprender a encontrar na nossa casa mental o andar superior. Não dá para ficar lá no porão, né? A gente precisa ir cada vez mais para cima na nossa casa mental. A gente precisa sintonizar com o alto, né? A gente pode até sanar esses desacertos, né, mentais que a gente tem, né, esses descontroles mentais, a gente tem como sanar isso, mas a gente precisa encontrar aquele propósito, né, a gente tem que ser disciplinado naquilo que é o idealismo superior, que é a nossa vontade de crescer, de evoluir, no que Jesus vem nos ensinando há tantos e tantos séculos, né? Através do quê? Através de atos nobres, através de atos que estão condizentes com o Evangelho de Cristo. Lá no livro, mais uma vez, do Consolador, lá nas Ciências Aplicadas, né, que a gente viu, os trabalhadores vão perguntar assim: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Então, tudo que acontece no nosso corpo tem uma ascendência espiritual? Ele vai responder assim, Emmanuel: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia, a doença, né, é um conjunto de inferioridades no aparelho psíquico. Então, ele vai dizer que sim, essas chagas humanas sempre vão se manifestar no corpo, né? É a forma que a gente tem de aprender. Como a gente falou lá no início, a gente precisa, às vezes, daquela dificuldade para poder crescer. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Não quer dizer que a gente não pode usar medicina da terra, psicologia, psiquiatria, seja o que for. Não quer dizer isso, mas os definitivos estão na fonte primária, estão na própria alma, né, a fonte primária desses medicamentos. Ou seja, no nosso próprio ato de vontade, a gente socorrendo a si mesmo, né? A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. É na nossa ação. Podeis objetar, questionar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis, aflitos, quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação, em si mesma, nas circunstâncias do mundo, envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Ou seja, o que ele falou aqui? Aqui na Terra é o nosso... A gente não fala que é escola, é hospital, né? É isso aí, é o hospital. A Terra é o hospital também, né? Onde a gente vai poder experimentar o tratamento e a cura.
Lembrando que a cura é a gente mesmo que vai buscar por meio dos nossos atos de vontade, né, pelo nosso tratamento, nosso olhar para dentro. Na questão 97, vai perguntar assim: se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc? Então, olha, se é espiritual, faz sentido, né, usar esses medicamentos, se submeter a cirurgias, isso faz sentido se ele é com fundo, né, se a enfermidade é de fundo espiritual? Emmanuel vai dizer assim: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Missionários do bem coletivo. A gente não vai poder abrir mão disso por muito tempo, ele diz aqui. A gente precisa desses missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Então, enquanto a gente não aprender a preservar a nossa própria saúde, né, a cuidar, defender a nossa própria saúde, a gente vai precisar desses paliativos, né, lançar mão dessas questões. Acima de tudo, temos que reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores do mundo. Ou seja, a gente precisa reconhecer que esses serviços todos, né, que a gente tem aqui de defesa, do que a gente está fazendo para o lado orgânico, para o nosso corpo, asseguram que a gente faça esse esforço. Então, a gente já começa ali pelo corpo a aprender a disciplina de cuidar, né, pelo mais concreto. Depois a gente vai para o mais fluido, né, para o menos palpável. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais juntos das almas. Então, a gente vai também transformando o mundo quando a gente começa a se transformar, quando toda a humanidade, né, tiver evoluído aqui na Terra, a Terra já não vai ser mais prova e expiação, né? Já vai ter mais bondade, né, do que maldade, e a gente vai estar num mundo mais regenerador. E na questão 98 fala assim: nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Então a gente tem a prática do passe aqui na nossa casa espírita. O que é esse passe? Né, perguntam então para Emmanuel, e ele responde assim: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos os são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Por isso que a gente fala que é um passe que ele é conjunto, né? É daquele que está ali no físico, né, do médium, com a espiritualidade, né? E o que a gente tem aqui, ele é limitado, né? Aquilo que a gente pode na carne fazer. E o espiritual é infinito. E aí, para fechar a nossa lição de hoje, Emmanuel vai, no nosso texto, né, da nossa lição, vai dizer assim: consagra-te à própria cura. Mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Olha só. Consagra-te à tua própria cura. Então, me ajuda a te ajudar. Né? Mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos.
Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, os dois são a vontade, né, sem que o pensamento se purifique e sem que a vontade comande para o bem. Tudo que a gente fizer, que é material, está caminhando para a inutilidade, não serve para nada. Então, o convite é, né, vamos elevar o nosso pensamento para o alto, o nosso sentimento, educar as nossas emoções, para que a gente possa, sim, utilizar essas benesses que a gente tem aqui, que a gente já aprendeu a lidar, né, por meio da medicina, da tecnologia, de tudo que a gente já evoluiu no campo material, para que isso sirva para alguma coisa, né? E aí essa educação é para dentro, né? É potencializar nossas virtudes com base na terapêutica de Cristo, né? E aí a gente pode falar assim, mas como é que a gente educa o órgão? Como é que a gente educa o órgão? É bem filosófico, é bem poético isso, né? É a gente, sim, colocar o nosso pensamento e a nossa vontade a serviço de Jesus. A gente pode fazer as nossas orações, se conectar com o alto, a gente pode fazer leituras edificantes, ouvir músicas que tragam tranquilidade, bondade para o nosso coração. Tudo isso a gente educa os nossos órgãos, a gente começar a não ouvir mais coisas que não deve ou não precisa, que vai fazer mal. Então, tudo que a gente cuida, no que a gente coloca para dentro da gente, né? Seja por meio de uma leitura, de uma conversa, de qualquer coisa, a gente está educando os nossos órgãos, né, para que a gente possa fazer a nossa evolução acontecer. Então, hoje, a mensagem de hoje, né, o convite de Emmanuel, para a gente pensar na saúde como uma coisa muito mais ampla do que é só a saúde do corpo, e que a gente possa cada vez mais estar sintonizado com o alto, para que a gente possa ter uma saúde integral, né, na nossa vivência e possa garantir um degrauzinho a mais aí na nossa caminhada evolutiva. Bom, quero agradecer a quem esteve nos acompanhando aqui pela internet. O que aconteceu aqui que não está aparecendo?